O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e a economia em 2022. Engenheiro industrial e administrador de empresas, Robert de Macedo Soares Richter ingressou no Grupo Souza Ramos em 1986, aos 26 anos. Ele atuou como diretor administrativo e financeiro e, após uma passagem pela Fastboats Construções Navais, foi ser diretor administrativo e financeiro do Grupo Brabus. Em 2005, ele entrou na HPE, a empresa que importa, produz e vende veículos das marcas japonesas Mitsubishi e Suzuki no mercado brasileiro. Desde 2016, Richter ocupa o posto de diretor operacional da HPE. O assunto eletrificação é uma tendência e ele virá. Não vou dizer para você se vem em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas ele virá. Foi um ano extremamente desafiador, né? Um ano com muitas variáveis, todas elas, eu acho que bastante complicadas, algumas delas muito difíceis de previsão, independente só quer dizer, essa questão de pandemia que hora melhora, hora vai, a gente acha que está aprendendo e aparece uma novidade, quer dizer, isso obrigou a mudar bastante o operacional da venda de veículos como um todo, não só nós, como o segmento como o geral. Essa falta de componentes causada principalmente pelos chips foi um problema grande, e um outro problema que também causado um pouco pela pandemia foi o problema logístico. Esse problema logístico foi uma luta, não só para quem depende muito da importação, mas para quem também, para a própria indústria de componentes nacional, que depende de componentes importados. Um ponto também que impactou bastante isso foi o câmbio, né? Nós começamos o ano de 2021 aí beirando um câmbio de 5,16 por aí, só que o câmbio em 2020 era 4. Quer dizer, então, de 2020 para 2021, nós tivemos mais de 40% de correção. E chegamos a ter alguns momentos durante o ano de 21 com o dólar a 5,70, 5,80. Quer dizer, muita oscilação, muita oscilação. Isso gerou também uma dificuldade bastante grande. Nós iniciamos o ano tentando ser o mais conservador possível, em função de todas essas incógnitas, essas adversidades aí. Dentro do nosso orçamento, a gente foi bastante cauteloso, e com o passar do tempo, com o caminhar dos meses, a gente foi tentando entender um pouco mais o mercado, tentando se proteger na questão do próprio custo, e aí conseguimos até superar as expectativas projetadas inicialmente. Acho que sim, acho que o impacto é sensível, quer dizer, o aumento do custo do dinheiro, né? Ele é grande. Esse assunto não foi um grande impacto no ano de 2021, mas é um adicional para 2022, né? Para você ter uma ideia, em 2021, 60% das vendas, não excluindo venda direta, né? As vendas de varejo, 60% das nossas vendas tinham alguma forma de financiamento, seja um pequeno crédito pelo concessionário, seja um financiamento propriamente dito, em 24, 36 meses. 36 meses é a nossa grande média. Nesse início de 2022, já está na ordem de 48%, 50%. Tudo bem que janeiro e fevereiro são meses atípicos, né? São meses supostamente de férias, meses que precedem carnaval, então tem sempre aquela expectativa um pouco diferente dos demais meses, né? Mas
a gente já sentiu um pouco a dificuldade na parte do crédito. É verdade que a gente tem e a gente busca estabelecer condições que minimizam essa questão do custo. A gente tem um programa chamado MIT Fácil, que dá uma condição para o consumidor de ele comprar o carro e manter o nível de parcela mais baixa, mantendo um balão final, onde depois de 36 meses, 24 meses, sei lá, dependendo do prazo que ele escolha do seu financiamento, ele tem um saldo a pagar e ele pode ou substituir o carro, dando o carro dele como entrada. Quer dizer, a gente busca formas de minimizar esse custo, esse adicional aí de taxa de juros, que é bastante significativo na venda. Sem dúvida que é um ano atípico, né? Porque ano de eleições presidenciais, Copa do Mundo, são momentos importantes para o país, né? E, historicamente, são momentos de muita oscilação de mercado, principalmente no que diz respeito à economia, que impacta o mercado em modo geral. A gente tenta sempre trabalhar com o mais redeado possível, ou seja, tenta não correr o risco dessas oscilações momentâneas de mercado. Então, isso é a forma que a gente tenta minimizar isso. A gente acha, né, quer dizer, câmbio é sempre uma matéria dificílima de se discutir. Se a gente tivesse conversado aqui, talvez no fim do ano passado, nós iríamos falar que, nossa, o câmbio vai chegar a 6. Agora a gente olha, o câmbio está beirando 5,10, quer dizer, é uma matéria realmente muito difícil. Por isso que, como falando de indústria, né, a gente não pode ficar à mercê dessas oscilações, a gente tenta sempre redear as nossas operações. Mas, tomando como base o histórico, normalmente, dentro das discussões de eleição, costuma dar uma turbulência. Talvez volte aí para lá, para os seus 5,60, difícil de prever, ou até pode ir um pouco mais, dependendo do que for discutido. Isso é uma tendência mundial. O Brasil vai se adequar no seu tempo a essa tendência. Algumas questões um pouco diferentes, né? O Brasil tem um tamanho do Brasil, a forma de uso dos veículos no Brasil, dependendo do segmento de produtos e tal, etc., é um pouco diferente do que uma Europa, por exemplo. Mas é fato, o assunto eletrificação é uma tendência e ele virá. Não vou dizer para você se vem em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas ele virá. Quer dizer, hoje o mercado já está... O ano passado, né, já mais de 2% do mercado já entre híbridos e elétricos, né? E a tendência, dentro do que todas as marcas estão fazendo, é que isso venha a crescer relativamente muito rápido. A nossa representação da Mitsubishi ela é formada por duas questões, né? Uma, a representação nacional da marca Mitsubishi, e outra, uma licença técnica na produção de alguns produtos. Então, esse é o conceito básico da nossa operação. E, dentro dessa nova relação aí com a Nissan e com a Renault, a Mitsubishi quer dizer, a soma de esforços e buscando o máximo de sinergia dentro de que cada um tem, talvez, de melhor ou de mais dentro do mercado, né, para poder fazer o melhor produto e atender melhor o mercado. Então, esse é o objetivo do Grupo Aliança. A gente falava muito, mas fazia pouco, né? Isso era uma coisa uma tendência que já se comentava bastante, mas no fundo, a gente falava mais do que fazia. Com a questão da pandemia, a gente rapidamente teve que se adequar em todos os aspectos, quer dizer, desde
a operação interna nossa do dia a dia no escritório, a operação da fábrica, dos concessionários e a forma de se relacionar com os clientes. Quer dizer, não mudou, mudou somente tudo. Quer dizer, a gente até hoje trabalha aqui no escritório, na parte administrativa, a gente está trabalhando no híbrido, né? Usando essas ferramentas de reunião virtual contínuas. Quer dizer, isso é um aprendizado que a gente... e algumas coisas foram muito boas, por exemplo. Nós tínhamos, usualmente, reunião com os concessionários ou alguns concessionários, minimamente uma vez por mês, a gente reunia 10, 15 concessionários e fazia uma reunião. Que vinha lá o concessionário do Norte, do Nordeste, do Sul, quer dizer, era um deslocamento bastante sensível, né? Hoje, nós fazemos reunião com eles toda semana, através dessas ferramentas, podendo conversar com concessionários independente da região, com uma facilidade muito maior. Quer dizer, a reunião é de 1 hora, começa tal hora, termina tal hora, estabelece a pauta, conversa, a linha. Quer dizer, aprendemos a trabalhar com essas ferramentas, o que nos ajudou muito. E, com isso, a gente conseguiu ter uma comunicação e uma velocidade de entendimento de ações muito, muito grande. Isso é um pequeno exemplo. Do nosso line-up, isso começou muito para frotas, né? Para uso de executivos, para uso de trabalho, uma coisa muito específica. Mas é um segmento que vem crescendo bastante. O consumidor brasileiro ainda tem esse senso de posse, mas na conta, se você, dependendo do cálculo que é feito, evidentemente varia um pouco de pessoa física ou jurídica, o uso, é muito favorável para a assinatura. E muito mais tranquilo, porque você não tem que se preocupar com licenciamento, você não tem que se preocupar com seguro, você não tem que se preocupar com manutenção. Quer dizer, dependendo do contrato que você faz, nessa correria do dia a dia, é muito, muito mais fácil. E, por exemplo, tem alguns casos que a gente oferece, inclusive, carros blindados. Isso não é uma coisa para o Brasil todo, né? Mas em algumas regiões é bastante importante. No fim, evidentemente, você tem a opção de poder adquirir o produto ou não. Quer dizer, a gente está sempre disposto a estar evoluindo e crescendo aí a relação com os consumidores. Primeiro ponto, eu acho o seguinte: o carro Mitsubishi, o carro Suzuki, são carros de grande qualidade. São carros que você fizer uma manutenção mínima e contínua, você vai ter esse carro aí por um tempo bastante grande. Tá? Então, entendendo isso, mesmo para os veículos fora de garantia, a gente, tentando continuar fidelizando esses clientes, a gente fez algumas condições dentro de componentes focado nesses produtos, dando condição para que eles façam esses trabalhos na rede de concessionários, onde a gente tem condição de controlar a qualidade do serviço e dar uma garantia mais apropriada para o produto. Então, o escopo foi manter a qualidade do produto seminovo, que seja, da Mitsubishi e da Suzuki. Na verdade, isso tem dois aspectos. A longevidade do produto, e o outro, a valorização do seminovo. Quer dizer, você mantendo um carro com manutenções, contínuas, você, em algum momento, quando for vendê-lo, você tem principalmente na rede Mitsubishi, na rede Suzuki, você vai ter uma condição de valorização mais adequada do seu produto. Sem dúvida, acho que a sua colocação é perfeita. Antes mesmo de tentar responder, você falou da Pajero, né? Pajero talvez seja um dos SUV, um dos principais SUVs do mercado brasileiro, quer dizer, foi um dos, sei lá, os primeiros, né? Ela esse ano ela faz 40 anos
de produção de Pajero, né? Quer dizer, no mundo. Então, quer dizer, para nós, Pajero realmente sempre foi um carro que demonstra a força da marca e a gente assim pretende mantê-lo. Ele é um legítimo SUV, né? Porque ele tem a robustez, ele tem a altura, ele tem os ângulos de entrada, de saída, ele tem a tração, que era o objetivo, né? Quer dizer, inicialmente dos SUVs, como você bem falou, agora se levanta o carro, põe uma maquiagem e todo mundo virou SUV. Infelizmente, o conceito virou esse, mas não é da forma como a gente encara. Quer dizer, todos os produtos que a gente vende, eles têm a tração 4x4, têm opção de tração 4x4. A gente realmente comercializa os puros SUVs, né? Tanto no Outlander Sport, o Outlander, o Eclipse Cross, todos têm tração 4x4. Quer dizer, isso faz parte da imagem da Mitsubishi. É uma tendência, esse mercado de SUVs realmente está crescendo e eu acho que vai crescer cada vez mais. Faz mais sentido, né, cá entre nós, tem mais espaço, mais altura, entendendo um pouco as condições, modo geral, de Brasil e tudo mais. Eu acho que e o uso do brasileiro, né, que tem um carro para trabalho, o mesmo carro para lazer, o mesmo carro para tudo, né? Então o SUV, eu acho que ele é mais adequado para essa proposta. Falando um pouquinho do segmento das picapes, a Mitsubishi comercializa picapes já há 30 anos, né? Já tem uma certa tradição nas picapes. As picapes, elas realmente evoluíram muito, não só a picape da Mitsubishi, mas como o segmento como um todo. Quando a gente falava há 20 anos atrás, 25 anos atrás, picape era um carro de trabalho, era um carro mais duro, um carro mais espartano, um carro realmente para trabalho, para desafios, para situações mais adversas. Daí a necessidade do 4x4 e tudo mais. Com o passar do tempo, os carros foram ficando mais bonitos, os carros foram ficando mais confortáveis, os carros foram ficando mais agradáveis, os carros foram recebendo vários acessórios, features de conforto, e hoje as picapes, elas não são somente carros para trabalho. Dentro de todas as versões, por exemplo, nós temos versões puramente para trabalho, temos versões misto e temos versões mais confortáveis. É um carro que vem crescendo muito. Evidentemente, o agronegócio faz parte super importante desse segmento. Continua sendo um carro vital para o agronegócio pelas necessidades, quer dizer, o uso, muitas vezes, do carro, a altura, 4x4, quer dizer, realmente requer isso, o agronegócio requer isso. As distâncias que o agronegócio percorre, quer dizer, na sua grande maioria, as picapes são diesel, então isso também é um facilitador, ao ponto de nós hoje, voltando a falar um pouco da questão financeira, nós temos uma condição hoje que é um programa, chama-se Barter, onde o consumidor, ou seja, no agronegócio, ele consegue comprar o carro em saca de soja, de milho, ou seja, com a commodity que ele está acostumado a trabalhar, ele consegue comprar o carro em troca dessas commodities. Então, isso facilita muito, porque, na verdade, esse pessoal do agronegócio, eles pensam em arroba de boi, saca de soja, então facilita muito a vida deles. Isso é um programa que a gente já tem aí desde o começo desde o começo não, do meio de 2021 e vem crescendo bastante. É uma matéria, de certa forma, bastante complicada, porque a gente não entende muitas vezes desses detalhes do agronegócio, por isso a gente tem um parceiro que é uma trading especializada para tratar desse tipo de coisa, mas vem crescendo cada vez mais. Isso é uma coisa, eu acho que é uma tendência, principalmente nesse setor do agronegócio. O ponto mais importante, independente de você acompanhar mercado, entender e tal, etc., é a criatividade. Esse segmento de automóveis, se você não tiver a criatividade de tratar com o consumidor, a criatividade de expor o seu produto, a criatividade de entender o mercado e atender as demandas,
esse eu acho que é um ponto muito importante, você sempre está criando, e o dia que você lança uma série especial, um produto novo, você já tem que estar pensando no próximo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que muitas vezes, né, a gente, quando está lá no começo, saindo da faculdade, como você bem falou, você está muito focado em entender como é que faz, como é que entende o mercado, mas essa questão criatividade, essa questão de você estar se reinventando o tempo inteiro, ainda mais num mercado extremamente dinâmico, que é o segmento de automóveis. Eu acho que só perde para o dinheiro mesmo, né? Só para o mercado financeiro, porque o segmento de automóveis ele é de um dinamismo, o carro é perecível, né? Porque um carro, ano modelo hoje, daqui 2 meses ele já é ano modelo, quer dizer, o que é 22, daqui 30 a 60 dias vira 22, 23, daqui um ano ele vira 22, 23, 24, assim. Então, quer dizer, ele perecível é uma força de expressão, né? No Sim. sentido de valorização do produto. Evidentemente, ele não estraga, né? Como uma fruta, mas ele é perecível financeiramente. Quer dizer, se você dormir e não tiver constantemente reinventando esse produto, ele realmente tem uma tendência de perder mercado, de perder participação e complicar bastante o negócio. Então, a questão de reinventar, de criatividade, de dinamismo é uma coisa que você só aprende na necessidade, né? Mas essa é um assunto talvez básico para o sucesso dentro desse segmento que a gente participa, né?